Estamos iniciando mais um programa aqui, é o Saúde Master aqui, eu sempre digo, pela nossa querida TV Master. Você pode assistir o nosso programa em 2 horários fixos e outros, evidentemente, alternativos. Você pode nos ver nos dias de sábado, às 18h30, ou nas quartas-feiras, às 22 horas. E para o mundo inteiro, o sinal da TV pelo endereço tvmaster.tv. Esse é o programa de número 14 e, assim, é motivo de muita alegria, porque já começa uma fase, isso é bem interessante, eu queria citar para todos os telespectadores, que a gente começa a ter uma interação muito grande pelas redes sociais, onde eu já agradeço, os telespectadores sugerem pautas, há várias sugestões que, evidentemente, vamos analisar, e também nas ruas, nos locais, a gente já começa a ser abordado, as pessoas costumam, evidentemente, parabenizar pelo programa e também, o que é natural, dar sugestões, e a gente vê isso assim de bom grado. É esse o lema do programa, é trazer qualidade na informação, na área da saúde, na Paraíba e também, por não dizer, para todo o Brasil. O nosso convidado de hoje é um cirurgião, ele é cirurgião de cabeça e pescoço e é uma referência na medicina aqui na Paraíba. Nós vamos ter hoje aqui, estamos recebendo aqui na nossa bancada o cirurgião, o doutor Victor Perucci. Doutor Victor, seja bem-vindo aqui ao programa Saúde Master aqui pela nossa TV Master. Fábio, muito obrigado. Realmente eu agradeço de coração mais uma oportunidade aqui na TV Master, Ela sempre teve de portas abertas para a minha pessoa para falar sobre saúde e dessa vez no seu programa, dirigido para a saúde, por si só ele já é um programa de excelência, porque esse tema é um tema importante para a população, Falar sobre saúde, esclarecer a população, faz com que as pessoas busquem aquilo que é mais importante na vida delas, que é a saúde. Então eu que agradeço demais por poder estar aqui. É importante, doutor, o seu comentário. Quando nós iniciamos esse projeto, ele é um projeto assim que, como eu falei, ele está completando, ele está entrando, na verdade, no 4º mês, e essa foi a proposta, de levarmos informação balizada, informação de qualidade, porque nós sabemos, no mundo da internet, com a sua real importância, mas há muita informação distorcida, vamos dizer assim. E o tema que nós vamos abordar, eu tive que filtrar, selecionar um tema. Eu sei da grande especialidade que o senhor tem, quando a gente fala do assunto, por exemplo, ligado com cabeça, essa parte tão vital e importantíssima, nós teríamos vários assuntos a abordar. Mas na visita que eu fiz ao senhor, lá a estrutura que o senhor tem, lá no altiplano, ali no Pátio Shopping, eu achei bem interessante e nós combinamos, evidentemente, de falarmos sobre nódulos na tireoide, que isso aí é um assunto muito em evidente, porque está ligado justamente, por exemplo, com as questões de ganho de peso. Mas eu queria, doutor, que inicialmente o senhor falasse um pouco dessa estrutura grandiosa que foi montada lá no Pátio Shopping para o senhor atender tão bem como tem atendido os seus pacientes. Fábio, agradeço mais uma vez você ter gostado da nossa estrutura, porque esse foi realmente o objetivo, fazer com que as pessoas elas se sintam confortáveis lá na nossa clínica. Então eu lembro muito bem quando o arquiteto pediu o objetivo, para poder fazer o projeto, e eu disse, eu quero que o paciente chegue na minha clínica e ele esqueça que ele está numa clínica. Eu quero que ele se sinta bem. Porque o paciente ele já vem com um problema em busca de uma solução. Então, quando a gente oferece uma estrutura desconfortável, com atendentes que não têm um atendimento da melhor qualidade, isso faz com que o desconforto do paciente se associe ao estado que ele está de ansiedade em relação ao seu problema,
né? E isso não é um interesse nosso como profissional de saúde, né? A gente quer o bem-estar do paciente. Então, eu pedi que ele fizesse um projeto onde o paciente esquecesse que está numa clínica e realmente isso foi atingido. Hoje a gente tem aí 100% de satisfação e 100% de elogios em todos os aspectos da clínica, não só estrutural, como recursos humanos, como a equipe de profissionais que nós temos atendendo lá, são profissionais de ponta, profissionais de altíssima qualidade, secretárias treinadas, né, inclusive nos cursos da Napoleon Hill Foundation, né. Então, nós temos realmente uma estrutura que fez com que o paciente tivesse mais conforto e dignidade no seu atendimento. Inclusive, doutor, na fala agora do senhor, nós estamos passando aí, o Juninho aí, que está aí na edição, está passando um vídeo que mostra, né, enfatiza justamente essa colocação aí do senhor. E a gente nota aí realmente uma estrutura de excelência. Tudo, doutor, muito bem pensado, né? Muito humanizado, e o senhor sabe muito bem, nós sabemos, o público inteligente do Saúde Master sabe, que as pessoas chegam normalmente ali, muitas vezes fragilizadas, ansiosas. Eu acho que é muito interessante e necessário essa estrutura que o senhor idealizou. É interessante que houve um comentário uma vez de uma cliente que disse: doutor, parabéns pela clínica, né? Você teve um objetivo de fazer uma estrutura como se eu gostaria de ser tratado, né? Aí eu disse: não, senhora. A estrutura foi feita da forma como o paciente merece ser tratado. Então, na realidade, a gente pensou no paciente, né? Ele pensou com o conforto que o paciente merece, com a dignidade que ele merece. Isso é muito importante. Doutor, outro detalhe assim que eu notei, eu tive observando o que é natural, as redes sociais do senhor, o site, assim, muito informativo, muito atualizado. A gente sabe que isso hoje é primordial. Não adianta, se não fizermos essa parceria, essa sincronia com a tecnologia, com a internet, a gente muitas vezes está penalizando o paciente que quer estar bem informado para a tomada de decisões. Eu acho que o profissional de saúde ele deve realmente informar o paciente sobre os aspectos na área de saúde, para esclarecer suas dúvidas, né? Mas é importante sempre se observar que existe um código de ética médica que regula todas as nossas atividades, né? E uma delas é a questão da exposição, seja nas mídias, seja em entrevistas como essa, né? E o nosso caráter ele deve ser informativo, né? Então, o que a gente tem que colocar aí é aquilo que o paciente ele precisa saber para se cuidar melhor. Então, o objetivo único e exclusivamente informativo. É para isso que serve essa exposição. É para isso que nós estamos presentes na área de saúde, né? Para tentar levar também a informação ao paciente com um cunho único e exclusivo informativo, esclarecedor. Doutor Victor, foi vital isso que o senhor falou, porque essa ética médica, né, algumas vezes não presente, né, como deveria estar, e a gente nota nitidamente assim no trabalho do senhor, desde a estrutura e os procedimentos. Isso é muito importante. Doutor, quando eu fui fazer o apanhado, como sempre faço, né, em respeito ao nosso público, eu sempre estudo, né, sobre o tema, e a mim já foi impactante uma informação inicial no que se refere à tireoide, que esses nódulos, eles estão muitas vezes mais presentes nas mulheres. Aí eu pergunto, doutor, já seria uma conspiração tiroidiana contra as mulheres? Porque as mulheres sempre sofrem tanto e até nesse aspecto há um motivo predominante para o aparecimento, vamos dizer assim, em maior número ou em maior quantidade desses nódulos em mulheres? Então, foi muito boa a sua pergunta, porque o nódulo tireoidiano é considerado a doença nodular endócrina mais comum. E o câncer de tireoide é o câncer endócrino mais comum. E por que nas mulheres? Vários fatores estão associados, né, no aparecimento do nódulo de tireoide. As flutuações hormonais nas mulheres elas são bem maiores do que nos homens, né?
Outro aspecto também é que a exposição a estresse nas mulheres é muito alta, né? Hoje a mulher ela assumiu vários aspectos da vida, né? Hoje não, já tem algum tempo, mas ela assumiu vários aspectos da vida, familiar, profissional. Ela é muito cobrada, né? E isso faz com que a exposição ao estresse dela seja muito maior, e o estresse ele é altamente danoso à célula. Então ela entra num ritmo de vida muito acelerado, que muitas vezes ela não se alimenta da melhor forma, ela não dorme um sono reparador, né? E isso faz com que haja uma flutuação em alguns hormônios dela, que também ajuda nesse aumento de incidência de nódulos tireoidianos, né? Então é um conjunto de fatores que faz com que a mulher ela tenha mais propensão a ter nódulo na tireoide do que o homem. Interessante, doutor, a sua colocação. Eu tive problemas sérios na minha vida em relação à obesidade. Até comentei para o senhor, já falei outras vezes aqui para os nossos telespectadores, eu tive há um ano que ser submetido a uma cirurgia bariátrica, né? E eu me lembro que um comentário que muito se dava, muito se falava, as pessoas sempre diziam: tu não consegue emagrecer, deve ser a tireoide. Isso eu acho que tem sido muito falado, e eu queria saber do senhor qual é a probabilidade nesses casos, vamos dizer, de ganho, de aumento de peso, que venha a ser um problema ligado com a tireoide. Vamos lá. Também é uma pergunta muito boa, porque a tireoide realmente ela é muito culpada, né, no ganho de peso, e quando você vai a fundo investigar, ela é quem tem a menor culpa, né? Existem N outros fatores relacionados com o ganho de peso que não estão associados à tireoide, mas essa dúvida gerada em relação, ela é comum. Eu diria que os pacientes que chegam no meu consultório procurando saber em relação a emagrecer, 100% pergunta sobre a tireoide, né? E o ganho de peso na tireoide, com relação à tireoide, ela ocorre no hipotireoidismo, de forma mais frequente, mas o ganho de peso está associado a alguns fatores. No hipotireoidismo, por exemplo, a retenção líquida, né? Então, não necessariamente é ganho de gordura. Quando o metabolismo ele também fica mais lento, né, todas as funções orgânicas elas começam a ficar, vamos dizer assim, facilmente falando, entre aspas, também mais lentas, né? Então, isso influencia, certo? Mas, via de regra, as pessoas elas estão engordando por outros fatores que não a glândula tireoide. Claro, uma flutuação fora dos parâmetros normais do cortisol, por exemplo, pode levar a um ganho de peso, né? Como também pode levar a um funcionamento anômalo da tireoide ou dos seus hormônios nos sítios onde eles atuam, né? Seja na produção, seja na ação dele no receptor hormonal. E um sono irregular pode levar a isso, por exemplo, né? Um sono irregular pode levar a um funcionamento ruim do intestino, que pode levar a uma absorção nutricional, que pode levar a um estado inflamatório, que pode levar a desbiose intestinal, e isso vai afetar no metabolismo hepático. Então, são várias coisas interligadas que devem ser pesquisadas, né? Obesidade não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é multifatorial, e isso deve ser investigado, né, com muito critério, para que se descubra a causa ou as causas reais que estão causando esse ganho de peso ou essa dificuldade de perder peso, né? E aí, como eu falei, um funcionamento ruim do intestino, por exemplo, pode prejudicar um funcionamento da glândula tireoide. Entendi. Uma má absorção de micronutrientes pode prejudicar a função da tireoide. Mas, mesmo prejudicando a função dessa tireoide, isso por si só não é só a causa do ganho de peso do paciente. O paciente está comendo errado. Ele não está fazendo exercício, ele está sedentário, ele está com sono ruim, ele está com a ingesta hídrica deficiente, né? Uma ingesta hídrica deficiente pode ser fator também de ganho de peso ou dificuldade de perder peso. Ele pode estar exposto a um alto índice de estresse, né? Tem uma coisa interessante também que dentro desse aspecto aí, é que está existindo uma moda agora de associar a dificuldade de perder peso a um nível de testosterona baixo.
E todo mundo agora tomando testosterona. Não é assim, entendeu? A coisa não funciona assim. Então, o paciente está sendo exposto a um uso indiscriminado de um hormônio que não deveria estar sendo exposto. Então, para você ver como a coisa ela é muito multifatorial. E aí, às vezes modinhas, às vezes dieta da modinha, né? O paciente ele vê aí na mídia social a dieta da moda e vai fazer e não procura a orientação de um nutricionista, por exemplo, para calcular corretamente os macros e os micronutrientes do paciente, associar aquela dieta ao exercício físico que ele está sendo exposto, ao estilo de vida que esse paciente tem de trabalho, enfim. E ele vai no da modinha. E o dieta da modinha pode ser extremamente danoso, prejudicial. E o paciente, ao invés de perder peso com saúde, na realidade, ou ele não perde, ou ele ganha, ou perde peso da forma errada, com perda de massa muscular, com perda de água, sem suprir corretamente os micronutrientes, e isso vai dar problemas em todo o corpo, né? Deficiência de selênio está relacionada à produção dos hormônios tireoidianos, deficiência de zinco está relacionada à produção dos hormônios tireoidianos, enfim, a coisa tem que ser analisada com critério e com muita responsabilidade. E, no final das contas, a tireoide termina levando muito culpa, né, sobre essa questão, e quando a gente vai analisar, boa parte dos pacientes, a tireoide não tem nada a ver com isso. E aquele nódulo que está lá presente, que se você fizer uma ultrassonografia, 75% das mulheres vão ter nódulo em tireoide, aquele nódulo não tem nada a ver com o ganho de peso do paciente, né? E boa parte das vezes são nódulos abaixo de 1 centímetro, encontrado com um achado radiológico ultrassonográfico, e está quietinho ali, não está fazendo nenhum mal ao paciente. Ótimo esclarecimento, doutor. Doutor, nós temos hoje uma penetração muito grande do programa, além dos canais, né, da NET em HD, nós também estamos para o mundo, né, no endereço tvmaster.tv. Eu perguntaria ao senhor, doutor, o senhor acha que teria ou que tem algum procedimento, vamos dizer assim, caseiro, as pessoas que estão nos assistindo, que pudesse indicar algum problema na tireoide para que a partir daí essa pessoa pudesse vir a consultar um médico, evidentemente? Então vamos lá. A tireoide, ela tem dois tipos de problema. Ela tem a doença estrutural e a doença funcional. A doença funcional é o hiper ou hipotireoidismo, com suas causas específicas. A doença estrutural é o bócio, que é o aumento da glândula tireoide, seja um aumento difuso sem nódulos, ou seja um aumento nodular, que pode ser uninodular ou multinodular, quando tem mais de um nódulo, né? Essas duas situações elas podem vir separadas ou podem vir juntas. Por exemplo, a pessoa pode ter um hipertireoidismo por conta de um bócio uninodular, que é esse nódulo que está produzindo os hormônios, que é um adenoma de Plummer, por exemplo, é um nódulo que começa a produzir hormônio. Então, é um exemplo de como essa doença pode vir junta, né? Essas duas situações podem vir juntas. Então, em casa, primeiramente, essa observação de procurar o profissional para saber se o ganho de peso está relacionado à tireoide, está correto. Você deve procurar mesmo um profissional, mas deve procurar os profissionais corretos, né? Via de regra, o médico é um profissional correto, independente de qualquer especialidade que ele decida fazer, porque cabe ao médico identificar que o paciente está acima do peso, né? E, a partir daí, se ele não tem capacidade técnica para investigar, né, a fundo o que é que está causando isso, ele encaminhar um especialista que estudou essa área, como um endocrinologista, por exemplo, ou um nutrólogo, para detectar alguma patologia que esteja causando isso. O nutricionista também é o profissional que o paciente ele deve procurar, porque ele vai precisar organizar a sua alimentação. E isso é importantíssimo. Para mim, todas as pessoas deveriam ter um nutricionista. Isso é uma opinião minha. Porque é a única profissão capacitada para fazer cálculo nutricional e prescrever a dieta de forma correta. Então, isso é uma observação. Com relação à questão nodular, o paciente, existe, por exemplo, o autoexame, onde o paciente fica de frente para o espelho, olhando o seu pescoço para ver se tem algum nódulo, algum abaulamento nessa região anterior do pescoço. Eu estou aqui com a gravata, mas
corresponde mais ou menos a essa parte aqui da gravata, né? Entendido. Algum abalamento, ou inclusive se ele identificar alguns nódulos em outras regiões do pescoço, é importante procurar o cirurgião de cabeça e pescoço para que seja examinado esse pescoço, até porque um câncer de tireoide dá metástases para outras regiões do pescoço, né? Então, é importante. Então, visualmente, ele pode observar o pescoço. Uma outra forma é fazer um teste da deglutição de água. O paciente pega um copo com água, olhando para o pescoço, engole o copo com água e vê a movimentação do pescoço. Se ele identificar, ao engolir, que subiu algum caroço nesse movimento, né, ele vai procurar um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço para investigar, saber se é da glândula tireoide ou não, né? E outra forma é palpar mesmo o pescoço. É pegar aqui na região anterior, com o dedo, massagear aqui, ó, palpar a região anterior do pescoço. Você vê aí a imagem aí da glândula tireoide, né? Justamente. Isso. Aí ela, inclusive, ela está um pouco mais alta, né? A glândula tireoide ela é mais baixa, ela ia aí uns 4 dedos abaixo aí dessa borda inferior dessa área vermelhinha, que é a glândula tireoide, o desenho da glândula tireoide, ou 1 ou 2 dedos acima dos ossos aqui do tórax, né? A clavícula e o externo. Pronto, mais ou menos nessa localização dessa outra foto aí, doutor, em forma de H, essa parte rosinha aí em forma de H, é a glândula tireoide, e você vai com o dedo e palpa essa região do pescoço. Se você identificar algum nódulo, né, ou ao palpação sentir uma dor nesse local, vale a pena procurar um especialista para poder investigar, né? Doutor, eu tenho quase certeza que uma das perguntas constantes no consultório são mulheres, homens, enfim, chegando até o senhor e eu acho que dizem muito: doutor, não consigo emagrecer, deve ser a tireoide. E como é que o senhor vê a incidência de casos quando essa colocação, essa pergunta, ela se torna uma verdade? Vamos lá. Primeiramente, eu fico muito feliz com a quantidade de pessoas que vêm ao meu consultório preocupado com o peso, né, querendo emagrecer. Por quê? Saiu recentemente aí um dado onde 80% dos brasileiros estão ou obesos ou com sobrepeso. Né? Isso é muito grave, porque a obesidade é um estado inflamatório crônico, e essa inflamação crônica ela está diretamente relacionada a N doenças, ao desenvolvimento de N doenças. Então, isso realmente é preocupante e, por outro lado, eu também fico muito feliz que os pacientes estão atentando para isso, estão procurando ajuda médica, né? Com relação à questão da tireoide e a perda de peso, né? Existe realmente em 100% dos pacientes a preocupação se tem a ver com a tireoide, mas a minoria realmente tem a ver com a tireoide. A maioria está relacionado mais a hábitos mesmo, ou alguma patologia endócrina que não seja da tireoide que está causando esse ganho de peso. Quando eu identifico alguma patologia endócrina que está causando esse ganho de peso, eu encaminho a um especialista, a um endocrinologista, para tratar essa patologia, né, para ajudar nesse trabalho. Mas, via de regra, no meu caso, né, a maioria dos pacientes eles conseguem resolver o problema melhorando a qualidade do sono, fazendo um trabalho bem feito com a nutricionista e se exercitando. Então, isso é a base, né, é o tripé, é a base. Se você consegue atuar nesses pontos de forma correta, e para isso é preciso uma interação muito importante entre o paciente e os profissionais, para que ele não fique perdido ou não se desestimule nos primeiros meses, porque é necessário uma mudança de hábito, né? E mudança de hábito não é fácil. Eu sempre digo aos pacientes que se programe para uma perda de peso a médio e longo prazo. Porque se você tiver na ansiedade de querer perder 10, 15 quilos em um mês ou 40 dias, isso vai gerar uma ansiedade no paciente muito grande, né? E a tendência à falha nesse processo é muito alta, né? Dificilmente ele vai conseguir mudar o hábito se ele começa a fracassar no primeiro mês de tentativa. Então, o tratamento do ganho de peso, de uma forma geral, envolve a mudança de hábito do paciente. E mudança de hábito não é fácil e não é rápido. Exige que o paciente assuma um compromisso de médio e longo prazo para isso. Não adianta... Uma coisa interessante, eu lembrei do meu pai, né? Pois não, doutor. Meu pai fez uma reeducação alimentar, né? E ele me perguntou
E aí, Vitor, quando é que eu termino o meu tratamento? Entendi. E aí eu disse, espera aí, eu acho que você não compreendeu. Você não está em tratamento, você está num programa de mudança de hábitos. Isso é para a vida. Você não está comendo uma quantidade maior de saladas e legumes agora porque você estava acima do peso. Você também está fazendo isso porque estava acima do peso. Mas você está comendo uma quantidade maior de legumes e saladas, por exemplo, porque você precisa disso para que o seu corpo funcione da melhor forma, para que você faça uma situação preventiva para as doenças e você tenha uma longevidade mais saudável. E isso é para a vida toda. E o grande problema que eu identifico em todos os pacientes que estão acima do peso ou obeso, na minha casuística, que eu falo, é que eles comem errado. Entendi. Eles não comem fibras, eles não comem salada, eles comem verdura muito pouco, ou quando fazem sem orientação de nutricionista. E acham que estão comendo a quantidade de calorias correta, quando na realidade não estão. Né? Então, você vai perder peso, se não houver uma patologia endócrina associada, né? Porque isso vai contribuir, mas via de regra, você vai perder peso se você tiver um balanço energético negativo. Você consumir menos calorias do que você gasta. Se você consome mais calorias do que você gasta, você vai armazenar esse excesso de calorias. Então eu observo que as pessoas elas comem errado. A realidade é essa, né? Consomem calorias demais e gastam de menos. E eu digo a você que a grande maioria está sedentária ou estão fazendo exercício de baixo impacto em termos de gasto energético. Doutor, as informações, não resta dúvida, foram muito esclarecedoras. Ao nosso público, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa querida App Show. Se você não conhece ainda, a App Show ela está intimamente ligada com a tecnologia e o Juninho vai colocar agora uma imagem, né? Nós estamos chegando no mês das promoções, né? E a App Show pode desenvolver o seu aplicativo. Portanto, se a empresa é da área de saúde, ou seja, um profissional de saúde, não importa se uma clínica, se um dentista, se um médico, a parte de nutrição, nós temos aplicativos na medida certa. Basta ligar para o fone 999751111, que aí você entra em contato com o pessoal da App Show ou App Show, e aí eles vão até o local com todo um material balizado e vão lhe mostrar. Você já pode e já deve ter o seu aplicativo. Portanto, aplicativos que antes eram caros ou não eram tão evidentes, agora eles passam a ser necessários em qualquer ambiente, em qualquer empresa. Portanto, não esqueçam. Na dúvida, appshow.com.br. Doutor Vitor, nós estamos encerrando o nosso programa, assim, as informações foram valiosas, né, de um tema tão atual, tão necessário. Eu sempre costumo terminar, e eu digo por algumas vezes, eu capturei nas redes do senhor, falando sobre a base, a essência das nossas vidas, a nossa motivação, que é a família. Eu capturei 2 imagens da família do senhor. Eu queria que o senhor encerrasse o programa Saúde Master de hoje falando da importância da família no dia a dia, no trabalho, na vida do senhor, enquanto o Juninho vai colocando fotos e depois vai passar para mim para a gente encerrar o programa. Mas eu já tenho que agradecer em nome da TV Master pela preciosa presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Então, a família realmente é a base, né? É a estrutura, não só o alicerce, mas, na minha opinião, é do alicerce ao teto, né, de uma estrutura. E, realmente, na nossa vida, a gente tem uma coisa chamada roda da vida, né? A roda da vida, ela envolve os aspectos da nossa vida pessoal, né? E dentro desses aspectos existe a família. Se a gente não tem equilíbrio nessa roda da vida, se a gente não tem um equilíbrio no nosso aspecto familiar, isso vai influenciar em todos os outros aspectos, seja profissional, seja pessoal, seja amigos, seja trabalho,
seja conhecimento técnico. Por quê? Porque aquilo que você necessita para ser sua base está desorganizado, né? Então, esse equilíbrio, essa harmonia dentro do aspecto familiar, ela é importante. E filhos, são, depois da nossa saúde, nossos filhos são o nosso maior tesouro, né? E fazer com que você tenha um equilíbrio, um estado de harmonia dentro desse aspecto aí, por exemplo, como vocês estão vendo nas imagens, né? Pois não, doutor. Faz com que o nosso corpo responda melhor, faz com que os nossos filhos eles cresçam com uma perspectiva melhor, porque eles vão sentir essa energia positiva, né? Então eu sempre digo a todas as pessoas que buscar uma harmonia dentro da roda da vida, que envolve todos esses aspectos, a alimentação, o exercício físico, lazer pessoal, lazer familiar, harmonia familiar, isso tudo é importante para que o nosso corpo funcione melhor. Se eu entendi bem a pergunta, que era a correlação disso com a nossa saúde, né? Certamente. Então isso faz com que o nosso corpo responda melhor, com que ele funcione melhor. E se ele funciona melhor, se ele está exposto a menos estresse porque você está feliz, a chance de você adoecer é bem menor. E dentro do conceito de felicidade é uma coisa importante. Antes de qualquer coisa na vida, antes de você definir o seu objetivo principal, porque sem um objetivo você não vai a canto nenhum, porque você não sabe para onde quer ir. Antes de você definir o seu objetivo principal, você tem que definir aquilo que te faz feliz de verdade. E não buscar a felicidade do outro, né? As pessoas elas têm uma mania errada de achar que aquele carro vai fazer feliz, aquela casa vai fazer feliz, aquela viagem vai fazer feliz. E, na realidade, se a pessoa não é feliz com quem ela nunca vai ser feliz por conta das coisas que tem. Então, esse é o primeiro passo, é sentar, fazer uma autorreflexão e definir o que faz você feliz de verdade. O que me faz feliz é estar com minha família, o que me faz feliz é estar com minhas filhas. Independente se eu estou andando a pé ou se eu estou andando no avião. Mas eu estando com elas em harmonia, isso me faz feliz, entendeu? Doutor Victor, eu não tenho dúvida que tivemos um programa assim, muito importante, muito esclarecedor. Nas imagens aparece, o senhor tem 2 filhas, né? Quais são os nomes dela, a idade, doutor? E a esposa parece que apareceu em uma das fotos, né? Minha esposa é Virgínia, né? Ela é anestesista. Né? Nós namoramos o curso todo, né? Desde o primeiro período do curso dela. Ela bacana. Fez a formação na mesma instituição que eu, no Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio. Eu tenho 2 filhas, a Letícia e a Luma. A Letícia tem 5 anos, a Luma tem 4 anos, uma diferença pouquinha entre as duas. Verdade. Isso foi muito legal, né? Elas brincam e convivem muito juntas, né? Diferença pequena de idade. Mas eu acho que o principal é que eu tento gerir a família de forma harmônica, né? A gente sempre conversa, a gente sempre discute. Eu procuro sempre ensinar às minhas filhas os conceitos éticos e morais para que você viva em harmonia sem prejudicar o outro, né? Foi ótimo, doutor. Só temos a agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença do senhor. E nós estamos encerrando aqui mais um programa Saúde Master aqui pela nossa TV Master. Fica com Deus.